no livro de Mateus, capítulo 13, tá? E vamos os 14 versículos. Ensina-me como te chamar. Meu coração quer entregar, seguir os passos dele. Não quero ter, não quero ter alguns minutos com você. Me deixa ser para sempre o teu bem querer. Pede para Deus, me ensina, Deus, me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração quer entregar, seguir os passos dele. Novamente, me ensina, Deus, me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração quer entregar, seguir os passos dele. Graças a Deus. Nós vamos ler. Agora eu queria que vocês prestassem atenção aqui, depois a gente lê. A gente costuma repetir nas reuniões que para que uma pessoa cresça, né, espiritualmente falando, desenvolva a sua vida com Deus, construa uma vida com Deus, cresça espiritualmente, é claro que ela precisa ouvir a verdade. Isso não vai acontecer se ela não ouvir a verdade, se ela não receber o Evangelho corretamente. Mas esse crescimento espiritual, esse desenvolvimento da vida com Deus, não é uma coisa automática, que depende só de Deus. A gente coloca pessoas para ouvir a palavra de Deus e automaticamente todas elas vão desenvolver a fé, vão fazer a vontade de Deus, vão caminhar de acordo com Deus, vão crescer espiritualmente automaticamente. Isso não acontece automaticamente. Com todo o poder que Deus tem, com todo o poder que a palavra dele tem, existe uma parte que depende de nós, depende do nosso coração, do coração estar aberto, do coração ter interesse, do coração ter sede, do coração querer, e isso está aprovado. Então Jesus, muitas das vezes, Jesus falava por parábolas. As parábolas são histórias do cotidiano, e Jesus falava por parábolas. Por quê? Porque por parábolas, aqueles que estavam com o coração aberto para Ele, para Deus, compreendiam o que Ele estava dizendo, ensinando. Os que tinham o coração duro, fechado, sem interesse, eles não conseguiam entender nada. Então, o motivo pelo qual Jesus falava por parábola era esse, acima de tudo. Quer dizer, quem tem o coração aberto, quem tem sede, quem está aberto para mim, vai compreender o meu ensinamento. Quem tem um coração fechado, endurecido, que não tem interesse, esse não vai compreender nada. E isso ficou registrado na Bíblia. Por quê? Porque Deus queria que apenas alguns entendessem e outros não,
porque Deus estava fazendo acepção de pessoas e queria apenas salvar, transformar alguns e deixar outros do mesmo jeito? Não. É porque, embora Deus queira que todos entendam, compreendam, se voltem para Ele, mas não depende só dele, depende do coração das pessoas. Então, Jesus contou primeiramente a parábola, Jesus contou a parábola do semeador. O semeador representa aqueles que transmitem a palavra de Deus. A semente, ela é um símbolo da palavra de Deus. Esse semeador saiu a semear essa semente. Uma parte da semente, diz a Bíblia, caiu à beira do caminho. Isso tem a ver com aquelas pessoas que não estão com o coração aberto. Essa semente não cai onde deveria cair. Jesus disse: as aves dos céus vieram e tiraram, arrancaram aquela semente. Quer dizer, são pessoas que ouvem a palavra de Deus, representam as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não com o coração totalmente aberto. Então essa palavra, essa semente não chega onde deveria chegar, e o diabo vem e tira essa semente rapidamente. As pessoas esquecem do que ouviram. Jesus disse que o semeador saiu a semear e uma parte dessa semente caiu no solo rochoso. Olhe para mim, depois a gente vai ver, só para você entender. Ela caiu no solo rochoso. Então, quando uma semente cai no solo rochoso, ela até cresce rápido, mas ela não tem raiz. A raiz não é profunda, porque o solo é rochoso. Vem o sol e queima essa semente, ela morre. Jesus estava falando a respeito daqueles que recebem a palavra de Deus, às vezes até com empolgação. Se empolgam. Mas essa fé, essa semente no coração deles, não é uma coisa profunda. Rapidamente a empolgação vai embora. Quando vem as perseguições contra a pessoa, quando vem as perseguições, por exemplo, rapidamente essa semente é sufocada e ela morre. Jesus falou, essa semente não tem profundidade, ela morre. Jesus falou da semente que caiu entre os espinhos. Então, quando uma semente cai, né, entre os espinhos, essa semente é sufocada, ela morre. Melhor dizendo, quando vem as perseguições, aí sufoca essa semente. Então, muita coisa acontece até que ele fala da semente que caiu, né, em boa terra e produziu frutos de 30, 60 por um. São aqueles que recebem a palavra dele com o coração aberto. Então, deixa eu ler aqui o mais, para você compreender, a partir do versículo 10. Então, ele contou essa parábola, né? E depois, então, diz assim, Mateus 13, 10. Então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram, por que lhes falas por parábola, né? Por que o Senhor fala por parábola? Jesus, então, ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Tá certo? Então, olha um pouquinho para mim. Aí vem uma pergunta: por que o Senhor fala por parábolas? Jesus disse a vós outros, ele estava se referindo aos verdadeiros discípulos, aos seus verdadeiros seguidores, aqueles que têm o coração aberto. Ele diz: para vocês é dado o mistério do reino dos céus, mas para os outros não é dado. Esses outros representavam as pessoas com o coração duro, fechado, sem interesse. Então, essas pessoas, elas não conseguiam compreender o que estava sendo pregado por parábola, elas não conseguiam compreender espiritualmente o que significava dizer tudo aquilo, elas ficavam como se cegas, né? Não conseguiam
entender, compreender aquilo. Versículo 22, versículo 12, Jesus disse: pois ao que tem, lhe será dado em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso eu vos falo por parábola, porque vendo não vem, e ouvindo não ouve, e nem entende. Amém? Então, olha um pouquinho para mim. Então ele contou a parábola, os discípulos perguntaram por que o senhor fala por parábola, e ele explicou para os seus seguidores, aqueles que verdadeiramente têm um coração aberto para ele, os mistérios do reino dos céus era concedido. Quer dizer, Jesus falava por parábola, quem tinha um coração aberto, voltado para ele, desejoso a segui-lo, conseguiam compreender espiritualmente o que ele estava dizendo. Elas compreendiam os mistérios do reino dos céus. E as pessoas, as demais pessoas que estavam também no meio delas ali, elas não conseguiam compreender nada. Por quê? Para que elas, ouvindo, não conseguissem entender. E mesmo vendo o que estava sendo feito, elas não conseguiam compreender absolutamente nada. E isso acontece. Então é muito importante que a gente entenda que o nosso coração, não físico, o coração espiritual, ele vai fazer uma diferença muito grande em relação àquilo que vai acontecer conosco espiritualmente. É claro, a pessoa precisa ouvir a verdade, o evangelho corretamente. Mas se ela tem um coração aberto, porque o coração está aberto, o Espírito Santo vai trabalhando e vai dando para aquela pessoa compreensão a respeito das coisas de Deus, dos mistérios do reino de Deus. A pessoa compreende o que Deus quer, como é que tem que fazer a sua vontade. A pessoa vai conseguindo compreender o que tem que mudar na sua maneira de viver, o que ela tem que fazer para agradar a Deus, como é que ela deve fazer para crescer espiritualmente, para se aproximar de Deus, para crescer na vontade de Deus. Ela vai compreendendo as coisas do reino de Deus. E é bom que se diga que para isso acontecer não depende da capacidade intelectual da pessoa. A pessoa estudou, tem faculdade, tem uma formação, então ela vai compreender os mistérios do reino de Deus. Não quer dizer nada. Às vezes uma pessoa ouve o evangelho e ela, intelectualmente falando, ela tem uma grande formação. Às vezes a pessoa está lá cheia de estudos, várias faculdades, e, intelectualmente falando, ela aprendeu muita coisa. Mas se o coração dela não estiver aberto, não houver sede, não houver interesse dela em abrir o seu coração para Deus, em querer Deus, você vai pegar para ela. Ela não vai conseguir compreender nada. Ela não vai entender quase nada. Uma pessoa pode não ter instrução nenhuma, pode não ter nenhuma formação intelectual, pode nem saber escrever o nome, analfabeto. Mas se ela tem um coração aberto, ela vai ouvir a palavra de Deus, e ela vai compreender, ela vai conseguir discernir espiritualmente tudo que está sendo pregado, tudo que está sendo ensinado. Por quê? Porque depende do coração estar aberto ou não, do coração ter sede ou não. Então, na época de Jesus, por exemplo, pessoas intelectuais se converteram. Hoje, também nos nossos dias, que depende do coração. Tem pessoas naquela época que também analfabetas, não compreendiam nada. Tem pessoas intelectuais que não compreendiam nada. Tem pessoas analfabetas que se convertiam. Por quê? Porque depende do coração. Então, quando a gente diz para as pessoas, olha, não basta você simplesmente vir na reunião. Basta você simplesmente vir na reunião.
Não basta apenas você escutar e estar ali fisicamente. Não, se você quer discernir o que está sendo pregado, se você quer compreender o que você lê na Bíblia, o que é pregado, se você quer compreender os mistérios do reino dos céus, depende de quê? Claro, tem que ser pregada a verdade, mas você tem que estar com o coração aberto. Então, quando Jesus disse assim, versículo 13, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, não entendem. Está certo? Isso acontece. Por quê? Porque para a gente entender, enxergar, compreender as coisas de Deus, os mistérios do reino dos céus, para a gente compreender a vontade de Deus, o que significa, o que quer dizer a palavra de Deus, não depende de capacidade intelectual, mas depende, acima de tudo, de um coração que tem sede, que quer, que deseja, né? Um coração que deseja. Por exemplo, se vai encontrar lá na África, a gente encontra muitas pessoas que nunca nem tiveram a oportunidade de entrar numa escola, nunca. Ela não sabe nem o que é ir para uma escola, nunca foram. Mas você vai encontrar lá pessoas cheias da presença de Deus, cheias de fé, verdadeiros seguidores de Jesus. Elas não têm formação intelectual nenhuma, mas elas têm uma vida, elas construíram uma vida com Deus. Por quê? O coração aberto. Elas ouvem, compreendem. O coração fechado, um coração que não tem interesse, fica nessa situação. Jesus disse, porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem e nem entendem. Quer dizer, é como se você está pregando para a pessoa, você está ensinando, explicando, pregando, mas por causa do coração fechado, sem interesse, ela não consegue discernir o que está sendo pregado. Ele disse, ouvireis, versículo 14, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, uma profecia do livro de Isaías, que diz, ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Está certo? Então, olha um pouquinho. Jesus disse que repetiu, né, a profecia lá do livro de Isaías, se referindo ao povo, que porque ouviam a palavra de Deus de mau grado. O que é mau grado? Coração amarrado, sem interesse, sem desejo. Eles então ficavam naquela situação, ouviam, mas não entendiam, não compreendiam, e não eram por Deus curados. Não havia transformação dentro deles. Por quê? Por causa do coração. Isso continua e vai continuar acontecendo. Então, é importante entender, às vezes, para as coisas deste mundo, a pessoa às vezes estudou, aprendeu, se encheu de conhecimento, tem um grande conhecimento de muitas coisas deste mundo. Isso não quer dizer que a pessoa vai ter uma compreensão clara, uma grande compreensão da palavra de Deus, da vontade de Deus, daquilo que representa os mistérios do reino dos céus. Por quê? Porque a palavra de Deus se discerne espiritualmente. Então, o que nós temos que fazer? Sempre lembrar disso. O coração de mau grado impede que o Espírito Santo dê à pessoa compreensão a respeito da palavra de Deus, da vontade de Deus.
Não havendo compreensão, não havendo entendimento, não vai haver atitudes também. Não se tomará decisões para fazer a vontade de Deus. Não se tomará decisões para fazer aquilo que Deus quer. Por isso está escrito aqui, né? Para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam curados, por mim curados, tá? Então, olha um pouquinho para mim. Então, uma coisa é a gente compreender com a mente, outra coisa é compreender com o coração espiritual. Então, tem até pessoas por aí, a gente costuma dizer, tem pessoas que às vezes estudaram muita Bíblia. Elas às vezes estão cheias de curso de teologia, de não sei o quê. Tudo que é curso de teologia que se possa imaginar, elas fizeram. Elas estão cheias de conhecimento intelectual das Escrituras. Mas quando você vê o testemunho da pessoa, o procedimento da pessoa, você vê que a pessoa não é convertida. Você vê que o caráter da pessoa não condiz com o caráter de Deus. Você vê que a pessoa, ela não anda com Deus. Mas aí você fala, mas como pode? Estudou tanta Bíblia, se encheu de conhecimento, por que essa pessoa que conhece tanto, sabe o que está escrito aqui, está escrito lá, ela tem um conhecimento tão grande das Escrituras, por que ela não vive, de fato, de acordo com a vontade de Deus? Por que o testemunho dela não condiz com a vontade de Deus? Porque uma coisa é entender com a mente a palavra de Deus. Outra coisa é compreender com o coração. O coração não é o físico. Esse órgão físico que bombeia o sangue para o organismo. É o coração espiritual. Então, eu vou repetir. Ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então, o que leva a pessoa a de fato se converter, ter a sua vida transformada, é o fato da pessoa compreender com o coração espiritual, o que diz a palavra de Deus. Por isso é que a gente vê isso. Aí isso é um exemplo claro, né? Que acontece muito. Se você perguntar para muitos cristãos verdadeiros que vivem, são africanos, você já foi à escola? Eu disse, não, nunca fui. Nunca fui. Às vezes, no lugar que vive, nem escola tinha, nem tem. Não, você sabe escrever o seu nome, assinar o seu nome? Não sei. Você sabe que letra é essa aqui? Não sabe discernir o que é o A, o que é o B, não sabe, não estudou. Não estudou nada. Mas, muitas das vezes, aquela pessoa se tornou uma pessoa cheia da presença de Deus. Se tornou um cristão verdadeiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa verdadeiramente cristã. Por que isso? Porque compreendeu com o coração. Compreendeu com o coração. Então, é diferente. Está cheio de gente, a gente tem que lembrar disso. Está cheio de gente por aí, muitas igrejas, estão se enchendo de conhecimento intelectual. Elas estudam aqui, conhecem tudo. Está escrito isso e aquilo, elas vão dizer. O versículo tal, não sei, elas vão dizer onde está, conhece tudo. Mas quando você vê o fruto da vida da pessoa, você fala, o testemunho dela não condiz com a palavra de Deus. O conhecimento tem bastante. Tem bastante. Eu, outro dia até dizia, no Rio de Janeiro eu conheço um sujeito que ele não é pastor, não. Ele costuma dizer para as pessoas, não é da nossa igreja, não. Ele costuma dizer, né, assim, com um certo orgulho, o sujeito é advogado e tal, cheio de conhecimento intelectual, mas ele costuma dizer, já li a Bíblia 7 vezes, de ponta a ponta. Já li a Bíblia 7 vezes, eu li muito.
O testemunho dele é péssimo. É péssimo. De cristão, o testemunho de cristão não tem nada. Esse é um exemplo de alguém que com a mente entendeu muita coisa, mas com o coração não compreendeu. E por isso não se converteu. Então nós temos que lembrar disso, aprender sobre isso. E entender que não é a nossa capacidade intelectual que vai definir se nós vamos compreender ou não as coisas de Deus. Está entendendo, sim ou não? Não quer dizer que a pessoa não possa estudar, não tem que estudar, não é nada disso. É simplesmente entender que a palavra de Deus se discerne espiritualmente. E se nós queremos compreendê-la, nós temos que compreendê-la com o coração espiritual. Como é que a gente vai compreender? A gente vai conseguir compreender se nós tivermos um coração aberto, um coração de bom grado, um coração que tem interesse nas coisas de Deus. Então não é só ouvir. Versículo 16. Aí Jesus fala com os seus verdadeiros seguidores que estavam ali, os seus verdadeiros discípulos, os seus seguidores. Ele disse: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então Jesus olha um pouquinho para ele, para os seus discípulos, seguidores que estavam ali, pessoas com o coração aberto, que tinham interesse, desejo, sede. Ele diz: vocês são bem-aventurados, porque esses conseguiram compreender, discernir, entender, ver, não no sentido literal de ver, mas conseguiram compreender, ter consciência de tudo que estava sendo ensinado. Então Jesus podia chegar e contar uma parábola, eles compreendiam. As demais pessoas não. Aí ele disse assim, versículo 18: atendei, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Tá? Então a semente que cai à beira do caminho é a semente que cai num coração fechado. Ela não chega onde tem que chegar, cai à beira do caminho, vem o diabo, e Jesus disse: ele arranca essa semente. São as pessoas que ouvem, não com o coração aberto. O pouco que elas entendem, compreendem, o diabo vem e tira a pessoa, fica vazia do mesmo jeito. Logo ela esquece o que foi ensinado. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz por si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Olha um pouquinho para mim. Então, tem gente que ouviu a palavra de Deus, ouve o Evangelho, elas se empolgam, elas às vezes até se batizam rapidamente, saem falando de Jesus para todo mundo, quer ganhar todo mundo, quer pregar para todo mundo, uma empolgação tremenda. Mas quando vem sobre essas pessoas a perseguição, porque agora elas estão numa igreja, porque agora elas estão buscando Jesus, quando vem a perseguição, o que acontece? Elas não suportam. Aquela empolgação vai embora e elas abandonam a fé. Então, tem gente que recebeu o Evangelho numa empolgação tremenda, mas quando vieram as lutas por causa da fé em Jesus, elas rapidamente abandonam a fé. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra,
Porém, os cuidados do mundo, né? Eu troquei aqui na primeira explicação, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Tá? Então olha um pouquinho, são pessoas que ouvem falar. É como uma semente que, se você lançar entre os espinhos, quando os espinhos crescem, eles sufocam a semente, ela morre. Então Jesus disse, os que ouvem a palavra, é um coração que também não está aberto. Essa palavra é recebida, a pessoa começa aparentemente, né, a seguir Jesus, agora eu estou seguindo Jesus, agora eu estou na fé e tal. Mas quando as fascinações do mundo vêm, ou as riquezas, essas pessoas abandonam a fé. Tem gente que se desviou, porque começou a olhar para as fascinações do mundo, elas novamente voltaram a uma vida de trevas. Tem gente que, o que foi abençoado, quantas pessoas foram abençoadas, às vezes no aspecto material. Agora eu paguei minhas dívidas, agora eu comecei a prosperar, agora eu tenho um carro novo, agora eu tenho uma empresa, agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo. Os perigos das riquezas sufocaram. Tem gente que, porque conheceu Jesus, abriu um negócio, agora tem o meu negócio. Porque abriu um negócio, começou a ganhar dinheiro, abandonou a fé. Comprou um carro mais moderno, abandonou a fé. Agora eu tenho uma empresa, abandonou a fé. Agora eu estou ganhando mais dinheiro, abandonou a fé. Porque essa semente, ela não caiu onde deveria cair. Ela caiu entre os espinhos e ela foi sufocada. Versículo 23, para a gente terminar. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz frutos de 100, 60 e 30 por um. Amigos? Então, olha um pouquinho. Primeiro ponto, claro, tem pessoas sinceras por esse mundo, às vezes ouvindo um evangelho distorcido. A pessoa quer crescer espiritualmente, mas não consegue. Mas no meio das pessoas que estão por esse mundo ouvindo o evangelho corretamente, a pessoa tem que entender que depende do coração dela também. Não depende da sua cor, se é branco, negro, pardo. Não depende se você estudou ou não estudou. Depende se você é um empresário, você não é empresário, se você tem condição financeira, não tem. Não depende nada disso. O que vai? Depende de quê? Do coração. De ouvir a palavra de Deus corretamente e de um coração aberto. Então, quando o coração está aberto, é como uma semente ela cai em boa terra. A boa terra é o coração aberto. É o coração que quer, é o coração que deseja, é o coração quebrantado, é aquele coração humilde. Então, ouve a palavra de Deus, essa semente cai em boa terra. A pessoa vai dar fruto, vai produzir fruto, você vai ver transformações no coração, no caráter, na maneira de viver. As transformações, os frutos virão, porque o coração aberto. Amém? Então nós vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, e você tem que entender isso. E é importante também dizer, às vezes a pessoa começa na fé com o coração de bom grado. Começa, coração aberto, com grado, desejo, sede, aí ela começa a crescer, essa semente vai caindo em boa terra, vai produzindo fruto. Há uma transformação. Às vezes, com o passar do tempo, tem gente que vai perdendo interesse, vai apresentando um coração de mau grado, agora já não tem tanto interesse, já não tem tanta sede, já não tem tanto desejo de ouvir a palavra de Deus.
o que vai acontecendo? A compreensão vai diminuindo. Aquela compreensão que passou a ter, porque tinha um coração de bom grado, essa compreensão vai diminuindo. Agora já não está conseguindo compreender tanto. Eu disse aqui no domingo passado, né? Não é a mesma coisa, mas é apenas um exemplo. Às vezes, muita gente, isso acontece com muita gente, né? Às vezes, os anos vão passando, a pessoa vai naturalmente envelhecendo, às vezes a visão da pessoa vai diminuindo, né? Tem gente que tem um problema de vista, às vezes desde a infância usa óculos, tem que ter óculos, precisa de óculos. Tem gente que nunca precisou, mas os anos vão passando e a pessoa a visão dela vai diminuindo. Às vezes ela vai ao médico, o médico fala: você precisa de um óculos agora. Não é assim, senhor? Não acontece? Você precisa de um óculos. Não estou enxergando tão bem como antes. Antes eu olhava daqui, via ali, não sei o que, agora já passou os anos. Os anos que passaram, a sua visão foi diminuindo. Então, é mais ou menos assim. A pessoa tinha um coração aberto, bom grado, desejo, sede. Então, ela foi compreendendo os mistérios do reino dos céus, ela foi compreendendo a palavra de Deus, ela foi crescendo, foi havendo transformações. Os frutos de 30, 60, 100 por um foram acontecendo na vida dela, porque a semente caiu em boa terra. Às vezes os anos passam, o tempo passa. Há pessoas que vão perdendo essa sede, já não tem a mesma sede, já não tem o mesmo interesse. Essa compreensão vai diminuindo. Às vezes a pessoa vai decaindo espiritualmente, porque a compreensão vai diminuindo, porque o coração já não está tão interessado na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Então, nós não podemos viver nessas condições. O interesse, o desejo, as coisas de Deus têm que ser vivida de todo o coração, com sede, com fé, com interesse. Nós não podemos, eu já tive interesse por um tempo, agora eu vou relaxar. Não. Por quê? Porque isso é que faz com que a gente tenha compreensão espiritual. Amém? Nós vamos orar, vamos participar da Santa Ceia. Está sentindo calor? Não. Ou mais ou menos? Não. Tá bom? Então tá bom. Então vamos falar com Deus, vamos participar da Santa Ceia, vamos buscar a presença de Deus. Você deve, questão de sabedoria, né? Ouvimos uma mensagem que você deve fazer. Sempre olhar para você, não para os outros. Olha para você. Verifique como é que está o seu coração, tá? É um coração de bom grado, com sede, com interesse, com desejo? Então permaneça assim. Não, eu não tenho tido esse coração de bom grado. Então você tem que mudar o coração para que o Espírito Santo possa lhe abençoar, tá bom? Feche os olhos, por favor. Vamos fazer a oração, vamos buscar a Deus no nome de Jesus. Não quero ter alguns minutos com você. Me deixa ser para sempre o teu bem querer. Ensina, Deus, me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar, meu coração quer entregar, seguir os passos teus. Não quero ouvir cante. Não quero alguns minutos com você. Alguns minutos com você. Me deixa ser. Me deixa ser. Para sempre o teu bem querer.
coração quero entregar, seguir os passos teus. Os olhos, por favor. Faça a sua oração. Peça ao Espírito Santo para te iluminar. Porque se apresentamos um coração de bom grado, um coração que tem sede, um coração que tem interesse por Deus, pelas coisas de Deus, o Espírito Santo nos dá a compreensão no coração espiritual. Conseguimos não apenas crer no que ouvimos, mas conseguimos entender e frutificar, dar frutos de 30, 60, 100. Conseguimos de fato caminhar produzindo frutos como uma semente que cai na boa terra. O coração de mau grado representa um coração sem interesse, que não tem sede, que não tem interesse. Esse coração de mau grado impede que se consiga compreender, entender os mistérios do reino dos céus. E assim como no passado acontece nos nossos dias, a pessoa não consegue se converter e ser curada, ter a sua vida restaurada. Peça a Deus para lhe abençoar. Se porventura o seu coração não tem tido interesse, bom grado, sede, arrependa-se, peça perdão, peça o Espírito Santo para lhe ajudar a ter verdadeiramente sede, interesse e desejo pelas coisas de Deus. O Espírito Santo há de lhe ajudar e abençoar. Espírito Santo, abençoe o teu povo que está aqui. Que aqueles que têm um coração de bom grado, que têm, Senhor, mostrado sede e interesse em ouvir a tua palavra, em te buscar, que o Espírito Santo a cada dia dê a eles compreensão, entendimento dos mistérios do reino dos céus. Eles cresçam espiritualmente, produzam frutos. Que aqueles que não tinham um coração de bom grado, Senhor, ou que havia perdido o interesse, a sede em te buscar e ouvir a tua palavra, mas que estão com o coração arrependido, venha ajudá-los, venha abençoá-los, meu Pai, para que haja transformações no coração. O Senhor disse que a semente que caiu em boa terra representam aqueles que ouvem, compreendem e frutificam 30, 60 e 100 por um. Que assim aconteça nos corações. Que a tua palavra, Senhor, seja como uma semente que encontre boas terras e grandes frutos se vejam.
Abençoe a Santa Ceia, perdoa os pecados, iniquidades, transgressões. E aqueles que dela irão participar dignamente, sejam abençoados e vejam o fruto da Santa Ceia em suas vidas. Diga em nome de Jesus, nos abençoe e nos oriente. Abençoe a Santa Ceia e aqueles que dignamente dela irão participar, sejam abençoados. Em nome de Jesus, assim seja. Podem sentar um pouquinho, por favor. Eles vão servir o pão cálice. Você vai participar do pão cálice. Não beba no pão agora, não pode consagrar, tá bom? Servir, por favor, no nome de Jesus. Este é o meu respirar. Podem permanecer sentados, tá? Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito vivendo e vivendo em mim. em mim. Este é o meu pão. 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 Tua vontade. Tua vontade feita em mim. Nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou. Perdido estou sem ti. Fique de pé, feche os olhos e cante. Este é o meu respirar. Feche os olhos. Cante. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito vivendo vivendo em mim. este é o meu pão. 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 Tua vontade. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou. Perdido estou sem ti. Feche os olhos. Faça a sua oração. Agradeça a Deus, porque Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. Agradeça ao Senhor Jesus, que entregou-se por nós, que deu a vida por nós. Ah, Senhor, este é um momento sempre especial. Todas as vezes que nós nos reunimos para nos alimentarmos do Teu corpo e bebermos do Teu sangue, representados pelo pão, pelo cálice, é um momento especial para nós. Porque é o momento de lembrarmos mais uma vez que o Senhor sofreu duramente por nós.
O Senhor foi sacrificado, teu sangue foi derramado, teu corpo transpassado e moído pelas nossas iniquidades. Nós que estávamos em trevas, nós que estávamos caminhando para a condenação eterna, fomos alcançados pela tua graça, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. E o teu filho veio a este mundo, assumiu a semelhança humana, humilhou-se até a morte, morte de cruz, para nos livrar, para nos salvar, para nos livrar da morte eterna. Ó Jesus, exaltado seja, Senhor, o teu nome, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Morreste por nós, entregastes a vida por nós, nos libertaste do império de trevas e nos transportou, Senhor, para o reino do Filho do seu amor. Nós te glorificamos, levantamos para o alto este pedacinho de pão, pedimos, santifica-o, abençoa-o, Senhor. E que quando comermos deste pão, pela fé, estejamos nos alimentando de algo que simboliza o teu corpo, Jesus. Lembra-te quando o Senhor tomou o pão, abençoou, deu graças, deu aos discípulos, dizendo: comei dele, este é o meu corpo que é dado por vós. Que quando comermos deste pão, sejamos também abençoados como eles foram, e a ligação nossa para contigo se torne maior, e a vida que o Senhor trouxe se torne mais forte dentro de nós, que o nosso espírito receba vida espiritual, porque o teu corpo trouxe vida. Nós te adoramos, te glorificamos, e os que acreditam assim seja. Com os olhos fechados, coma deste pão. Amém. Alimente-se dele. Alimente-se dele e lembre-se que o corpo dele foi transpassado e moído pelas nossas iniquidades. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades, doenças, transgressões, sofrimentos. Ele atraiu para si, para que nós tivéssemos vida. Ele disse: é a vida que eu darei pelo mundo, é a minha carne. Receba a vida espiritual através do corpo de Jesus, simbolizado por este pão. Agradeça. Nós caminhávamos para a morte eterna, mas Ele nos trouxe vida e salvação. Que este cálice que nós levantamos para o alto seja abençoado, Senhor. Se torne símbolo do sangue que constituiu a mais importante de todas as alianças. Que ao bebermos deste cálice, Senhor, sejamos abençoados espiritualmente. Façamos memória de Ti até que Tu venhas. Haja
crescimento espiritual, para a glória do teu santo nome. Diga assim seja. Com os olhos fechados, Deus, cara, se agradeça ao Senhor Jesus. Agradeça. Adore de todo o coração. Expresse para Ele seu amor, sua consideração, o reconhecimento que você tem por tudo que Ele fez por você, por nós. Não esqueça, ninguém fez, faria, fará, poderia fazer por nós o que Ele fez. O sacrifício dele foi perfeito por todos nós. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Venha, Espírito Santo, sobre o teu povo. Que a tua presença, Espírito Santo, venha abençoá-los grandemente. Que a tua presença venha abençoá-los ricamente. Que haja renovação espiritual, que haja renovação de forças, de fé, de coração. Nós te amamos, nós te glorificamos. Tu és o nosso Deus, a nossa riqueza. Nada há que se compare a ti, Senhor. Devemos tudo a ti. Nós te glorificamos de todo o nosso coração. Nada temos, nada somos sem ti. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Nós te agradecemos, nós te glorificamos, queremos oferecer mais uma vez a nossa vida, Senhor. Que a nossa vida sirva, que a nossa vida seja como uma oferta agradável a ti. Que o Senhor se agrade da nossa fé, do nosso coração, do nosso serviço, da nossa vida. Senhor, levanta aqueles que porventura estejam caídos. Renova, Senhor, aqueles que têm posto em Ti a esperança. Fale aos corações. Vivifica, Senhor, os de coração abatidos. Venha sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Toca em suas vidas. Conceda-lhes a riqueza da Tua presença. Conceda-lhes o Teu Espírito. O Senhor nos ama. Nós te amamos, nós te glorificamos. Engrandecido Tu és o nosso Deus. Tu és a nossa rocha, o nosso refúgio, o nosso baluarte, aquele que não nos desampara, não nos abandona, aquele que nos entende, aquele que conhece todas as coisas. Tu és a rocha eterna onde firmamos os nossos passos, os nossos pés.
o nosso Deus, engrandecido seja o teu nome. Nós erguemos as nossas mãos para te agradecer, te glorificar, te exaltar, dizer que tu és nosso Deus. Confessamos mais uma vez com os nossos lábios e de todo o coração que tu és nosso Deus. Não há riqueza maior, nada se compare com o Senhor, o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, o Deus que se aproxima dos sinceros de coração. Seja, Senhor, glorificado. Diga: Senhor Jesus, te agradecemos, te glorificamos de todo o coração, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Amém.